Quais são as vantagens da máquina síncrona? Antes de irmos para a vantagem da máquina síncrona, vamos ver aqui a vantagem do campo girante e armadura estacionária, que é a configuração que eu disse mais usual. A configuração mais usual, conforme nós dissemos na máquina síncrona, é que o enrolamento de campo seja estático e que a armadura seja, o rolamento de campo seja girante, seja o rotor, e a armadura seja o stator. Que vantagem tem a armadura ser no stator? Como a armadura no stator, nós podemos apresentar uma menor reatância da armadura. Isso devido a quê? Isso devido ao facto de que com a armadura no stator nós podemos usar grandes peças de ferro de grande tamanho para fazer núcleo na bobina da armadura de tamanho maior. Isso possibilita-nos reduzir a armadura. Além disso, o enrolamento da armadura tende a ser mais complexo do que o enrolamento de campo. E é muito mais fácil fazer um enrolamento complexo na parte estática do que fazer um enrolamento complexo na parte que vai destinar-se a melhorar. Outra coisa é, em geral, no processo de geração de energia elétrica, a armadura é a parte que vai receber maior potência e maior tensão. No caso da rede da geração de energia elétrica típica, a tensão na armadura é média tensão. Fruto disso, é mais fácil fazer isolamento na parte estática do que na parte móvel. E a armadura requer um grande isolamento por causa do nível de tensão. Além disso, às vezes o número necessário de anéis coletores também é uma grande importância. Um dos pontos fracos da máquina síncrona é a necessidade de uso de escovas e de anéis coletores. Escovas e anéis coletores são para quê? As escovas e anéis coletores são sistemas que são utilizados para manter continuamente o contato elétrico entre a parte fixa e a parte móvel. Vamos imaginar, eu tenho o eixo do rotor aqui e o meu eixo do rotor deve girar. O que é que deve acontecer? Eu quero que um fio vá alimentar aquela bobina que está no rotor. E esse fio tem que ter ligação elétrica com o stator. Como é que se faz a ligação elétrica com o stator? Nós vamos fazer um anel, certo? E vamos colocar uma escova metálica que vai roçar continuamente neste anel. E essa escova metálica vai ligar ao terminal da nossa fonte DC. O que é que vai acontecer? Com o tempo, com o passar do tempo, se nós usamos continuamente uma escova, o que é que acontece? Com o passar do tempo, fruto dos movimentos contínuos, os seus fios vão tender a ganhar inclinação para um lado, o que leva a reduzir o contato elétrico com esse enrolamento. E então, se nós fizéssemos o rotor, que é um enrolamento AC, iria precisar de pelo menos 6 anéis. Se nós fizéssemos a armadura no rotor, iríamos precisar de 6 anéis. Enquanto, se nós fizermos o enrolamento de campo no rotor, dado que o enrolamento de campo só recebe a tensão DC, só precisamos de 2 anéis. Então é pensarmos nisso. Entre ter 2 pontos fracos ou 6 pontos fracos, o que é melhor para a nossa máquina? Claro que é melhor termos sempre 2 pontos fracos. Então o número de pontos fracos deve ser sempre menor. É dali que essa ideia de configurarmos a máquina com o enrolamento de campo no rotor e armadura no stator acaba por ser benéfica. Aqui temos a ilustração de alguns rotores polifásicos, né? Aqui temos os 2 tipos de rotor que podem ser comumente utilizados nas máquinas síncronas. Temos um rotor de polis salientes. Vocês vão olhar aqui essas saliências, essas formas de bobinas sobressaídas que fazem a cabeça do rotor, né? Enquanto que aqui nós temos um rotor de polos cilíndricos. O rotor de polos cilíndricos representa-se por um cilindro liso e não vemos essas saliências que representam as bobinas. As máquinas podem trazer os 2 tipos de rotor, porém com alguns efeitos. Esse rotor de polos cilíndricos tem algumas vantagens em relação
aos rotores de polos salientes que acabam por ter algumas desvantagens no próprio funcionamento da máquina. Vamos ver depois o fator de correção. Então, o stator da máquina normalmente tem 3 bobinas que vão ser colocadas em 90 graus uma com as outras. Essas 3 bobinas podem ser ligadas em estrela ou podem ser ligadas em triângulo. Aqui temos uma ilustração simples da influência do número de par de polos. Se nós girarmos este rotor, à medida que vamos mudando de norte para sul e voltando para o norte, a nossa tensão faz um semiciclo completo. E deve imaginar que quando esse eixo fizer uma roda completa, quando esse rotor fizer uma rotação completa, então teremos completado quantos ciclos? Aqui deste norte para norte um ciclo, daqui para aqui segundo ciclo, daqui para aqui terceiro ciclo e daqui para aqui 4 ciclos. Então, em uma rotação completa, a nossa tensão alterna obtida nesse rotor terá feito 4 ciclos. Enquanto que se usarmos uma máquina com um par de polos, em uma rotação completa a nossa tensão só produz um ciclo. Então essa figura ajuda-nos a entender a influência do número par de polos. Esse número que entrou aqui nesta relação que acabamos de ver. Portanto, temos aí a influência do número de par de polos. Aqui temos uma relação síntese sobre a máquina síncrona. É uma máquina que vai girar com uma velocidade constante em regime permanente. Ao contrário da máquina de indução, esse campo girante vai girar com a mesma velocidade que o rotor. É uma máquina utilizada normalmente como gerador de energia elétrica. Ela está presente na maioria das centrais de energia elétrica. E tal como as outras máquinas rotativas, ela pode funcionar como motor e como gerador. Os motores síncronos são mais utilizados em grandes estações de bombeamentos e também em indústrias, nas aplicações em que se requer velocidades constantes. Aqui temos outros detalhes da máquina síncrona. Ela é duplamente excitada, ou seja, tem de se alimentar o stator e o rotor, um com tensão, stator com tensão alterna e o rotor com tensão contínua, isso se for para ser utilizada como motor. Ele pode operar com fator de potência variável. O motor síncrono com rotor de polos salientes, aliás, o motor síncrono na generalidade, o rotor poderá ser alimentado sempre com uma tensão contínua, enquanto que o stator com tensão alterna. E o fluxo que vai girar no campo será depois a sobreposição dos dois fluxos. Aqui, quando nós usamos a máquina síncrona como gerador, a relação da força eletromotriz induzida é esta que é dada aqui. A fêmea induzida é 4,444 vezes a frequência, vezes o número ou a velocidade de rotação do rotor, vezes o fluxo magnético, vezes esta grandeza K. Esta grandeza K vai representar o quê? Vai representar um coeficiente que vai estar associado aos efeitos de deformação que o rotor de polos salientes pode induzir na máquina síncrona. Então, esta é a relação mais simplificada. Aquele 4,44 vem daqui do ômega, da substituição do ômega por 2π e da conversão do valor de pico para valor eficaz, né? Porque nós na eletricidade, como regra geral, vamos trabalhar com valores eficazes. Aqui temos uma explicação detalhada do funcionamento da máquina síncrona, que no fluxo magnético teremos a sobreposição do fluxo do enrolamento de campo com o fluxo da armadura e que essa sobreposição desses dois fluxos vai assim originar a força magnética que vai permitir a rotação da máquina. O circuito equivalente da máquina síncrona é ilustrado aqui. Na máquina síncrona nós temos duas partes. Nós temos o enrolamento de campo e temos a armadura. Então, o que vai acontecer é que a rotação desse campo vai induzir uma força eletromotriz no stator. A força eletromotriz no stator ainda vai ter que vencer o fluxo, ou vai ter que vencer a reatância do próprio stator e a resistência do condutor do stator. Então, esses elementos, quer a reatância do stator como a resistência do stator, vão comportar-se como
resistências internas que vão fazer com que a força eletromotriz seja diferente da tensão que vamos obter na saída. Então esta aqui é a ilustração do circuito equivalente da máquina síncrona. Esta força eletromotriz vai representar a fêmea ideal produzida pela máquina na rotação. Essa resistência vai representar a resistência da armadura, que aqui é a reatância de dispersão, que vai naturalmente fazer com que a tensão obtida na saída seja diferente da força eletromotriz gerada. Agora vamos ir para a máquina síncrona. A máquina síncrona também é chamada de máquina de indução. É máquina assíncrona ou também chamada de máquina de indução. Ela é chamada de máquina assíncrona por um fato. Ela é máquina assíncrona porque o campo não gira com a mesma velocidade que o rotor. Ou seja, ao contrário da máquina síncrona, na máquina assíncrona, o campo gira com uma velocidade, enquanto o rotor gira com outra velocidade. Mas ela também é chamada de máquina de indução. Por que ela também é chamada de máquina de indução? Porque esta máquina opera através do princípio de indução eletromagnética. Ao contrário da máquina síncrona, a máquina síncrona não é duplamente excitada. Ou seja, nesta máquina apenas vamos excitar o stator e o rotor não vai receber energia, não vai receber alimentação elétrica. Então o rotor vai energizar-se fruto da indução eletromagnética. Quer dizer que a tensão que vamos alimentar no stator vai induzir uma força eletromotriz no rotor e fruto do curto-circuito desse rotor, esse rotor vai criar uma corrente elétrica induzida que vai criar o campo que vai naturalmente interagir com o campo do stator e assim produzir a rotação da máquina. A máquina síncrona pode ter dois tipos de rotor. Tipicamente, a máquina síncrona utiliza o rotor bobinado. O rotor bobinado é idêntico ao rotor que anteriormente vimos da máquina assíncrona, que vai ser feito por bobina e com vários enrolamentos. Mas a máquina assíncrona também pode apresentar um rotor do tipo gaiola de esquilo. O rotor do tipo gaiola de esquilo basicamente será esta ilustração aqui, que vai ser composto por dois anéis circulares de curto-circuito e depois algumas barras metálicas interligando os dois anéis de curto-circuito. Então, esta é basicamente a configuração do rotor do tipo gaiola de esquilo. O rotor do tipo gaiola de esquilo apresenta uma vantagem. Ele é um rotor muito robusto, o que nos permite fazer máquinas muito robustas, que tenham um tempo de vida útil muito mais longa, ou seja, tem uma durabilidade muito mais longa, e suportem grandes potências e até grandes níveis ou variações, algumas variações no nível de tensão. Portanto, máquinas que suportem mais algumas instabilidades no sistema elétrico. Então aqui temos alguns detalhes da constituição do rotor do tipo gaiola de esquilo. No rotor do tipo gaiola de esquilo aqui fizemos um corte, né? Porque o rotor é na realidade um círculo completo, um cilindro completo. Aqui temos o primeiro anel de curto-circuito e aí temos o outro anel de curto-circuito. Então, nesses anéis de curto-circuito haverá uma chapa magnética que vai fazer o melhor direcionamento do fluxo magnético para o rotor, criar uma espécie de concentração de fluxo magnético. Nessa chapa magnética haverá os orifícios e nesses orifícios vão entrar então as barras metálicas que serão utilizadas para fazer o contato entre um e outro anel de curto-circuito. Essas barras metálicas tipicamente serão feitas de cobre e vão ser colocadas ao longo de todo o anel, interligando o anel de curto-circuito superior com o anel de curto-circuito inferior. O rotor bobinado será feito por bobina, né? E naturalmente por anéis ou escovas coletoras. No caso da máquina de indução, esses próprios anéis serão feitos em curto-circuito para permitir o funcionamento
da máquina. O que vai acontecer? Tal como na máquina síncrona, teremos 3 bobinas no estátor. E as 3 bobinas vão formar entre si ângulos de 120 graus. Eu vou colocar aqui uma ilustração para vermos. Aqui temos uma bobina nesta direção. Teremos outra bobina aqui nesta direção. E por fim teremos a outra bobina aqui na outra direção. As bobinas estão colocadas de tal modo que o ângulo entre as bobinas seja sempre 120 graus. O ângulo entre 2 bobinas 120 graus. O ângulo entre as bobinas vizinhas sempre 120 graus. Essa configuração das bobinas formando 120 graus vai fazer com que o campo magnético resultante no interior da máquina seja um campo girante. E esse campo girante vai produzir então um campo magnético girante. A explicação do campo magnético girante é dada aqui nesse slide. O que é que nós vamos observar? Se eu analisar a máquina em vários momentos de tempo, em que as 3 bobinas são alimentadas por 3 tensões, aqui teremos, por exemplo, num certo instante, o valor da tensão do campo magnético da primeira fase, da segunda fase e da terceira fase. Quando nós fizemos o somatório, vamos analisar, por exemplo, num certo instante, no instante ômega t igual a 0, aqui é um lapso, mas aí seria no instante ômega t igual a 0, o primeiro campo vai dar 0, o segundo campo será este valor e o terceiro será este. Quando eu somar todos os campos, o resultado será um campo elétrico resultante que seja igual a 1,5 vezes o campo individual com fase 90. Mas isso foi a suposição para ômega t igual a 0. Agora vamos fazer a suposição para ômega t igual a 90. Se nós analisarmos a circunstância em que ômega t é igual a 90, o campo da primeira terá esse valor, o campo da segunda terá este valor, o campo da terceira será este valor. Essa dedução é uma demonstração matemática simples que vocês podem acompanhar. Quando nós somarmos vetorialmente, usando a regra de fazores, para somarmos esses campos, o campo resultante será de 1,5 Hm com fase 0. Se nós olharmos com detalhe, vamos observar que esse campo 1,5 Hm com fase 0 tem o mesmo valor que o campo HR, que era de 1,5 Hm, só que com fase 90. Ou seja, com a passagem do tempo, o que vai acontecer com a máquina é que apenas o campo magnético muda de direção. Então, na prática, é como se o campo magnético tivesse a girar. E é isso que vamos ver ali no funcionamento desta máquina, que o campo magnético vai girar. Então, vamos resumir o princípio de funcionamento da máquina aqui nesse diagrama. A máquina vai ter o quê? Vai ter o rotor, o estátor, que cria um campo magnético, e esse campo magnético vai girando no interior da máquina. Esse campo magnético girando no interior da máquina, aqui temos a ilustração dos polos magnéticos norte e sul de uma máquina em instantes de tempo diferentes. Vamos observar que no outro instante a configuração do campo magnético é exatamente a mesma, só que com os campos magnéticos noutra direção. Então, o que vai acontecer na prática é que os campos magnéticos ao longo do tempo vão girando, e essa rotação de campo é que faz o funcionamento da máquina. Então, vamos tentar resumir aqui o princípio de funcionamento da máquina síncrona. A máquina síncrona, operando como motor, ela tem 2 enrolamentos, um estátor e um rotor. O estátor é alimentado por uma tensão, é formado por bobinas que formam 120 graus entre si, e vai ser alimentado por um sistema de tensões elétricas alternas sinusoidais trifásicas. Enquanto que o rotor é formado por bobinas em curto-circuito, que podem ser bobinado, ou pode ser rotor do tipo gaiola de esquilo. O que é que vai acontecer? O sistema trifásico vai alimentar as bobinas do enrolamento trifásico que formam ângulos com 120, também com tensões que estão desfasadas em 120 graus. E essas tensões vão criar um campo girante que vai girar com uma frequência ou com uma velocidade de rotação n igual a 60F sobre P. Isso é obtido da mesma relação anterior de n com F, só que invertendo a relação. E esse campo girante
vai induzir, vamos imaginar que o rotor inicialmente está parado. Se o rotor está parado e o campo gira, o ângulo entre a área e a indução magnética troca-se. Fruto disso vai induzir uma força eletromotriz no rotor. Essa força eletromotriz no rotor vai criar corrente elétrica no rotor, porque as bobinas do rotor estão em curto circuito. Então essa corrente elétrica nas bobinas do rotor, de acordo com a lei de Biot-Savart, vai criar um outro campo no rotor, que é já o campo induzido. E esse campo induzido vai interagir com o campo do stator. Lembra-se que no stator ele já tinha um campo magnético. Então o campo induzido do rotor com o campo do stator vão criar uma força que vai originar um binário ou um torque que vai naturalmente fazer a máquina funcionar. Então esses são os elementos da máquina síncrona. Aqui alguns detalhes, é que a máquina só haverá indução quando a máquina girar com um certo atraso. Ou seja, para que haja indução eletromagnética, é necessário que o rotor gire com uma velocidade menor que a velocidade do stator. Então, na máquina assíncrona, nós temos um efeito que é chamado de escorregamento. Quando uma máquina síncrona trabalha no vazio, aí ela gira basicamente com a velocidade do campo, porque a energia dissipada nesse processo é muito reduzida. As vantagens da máquina síncrona ela tem alimentação em um único terminal, portanto é só alimentada no stator. Isso em um único terminal não, em uma única parte, não é duplamente excitada. Então, como ela só é alimentada no stator, não há necessidade de usar escovas ou anéis deslizantes. Isso faz com que estas máquinas tenham um tempo de vida útil muito maior. Outra vantagem é que o rotor do tipo gaiola de esculho é um rotor muito robusto. Uma das outras vantagens é que a máquina tem binário de arranque. Isso vamos explicar um bocadinho no princípio. Esse binário de arranque faz com que a máquina não tenha problemas de estabilidade quando haja variações de carga. Ou seja, o que acontece na máquina? Quando você aumenta a oposição, numa máquina síncrona, aumentar a oposição tende a gerar flutuações da máquina e reduções de velocidade da máquina. Nesta máquina não, quando tu aumentas a oposição, haverá uma tendência de haver a redução da velocidade do rotor. Essa redução da velocidade do rotor vai fazer com que a fêmea induzida no rotor aumente. E esse aumento da fêmea vai fazer com que haja um aumento da corrente no rotor que está em curto-circuito. E essa corrente vai aumentar o binário do motor, porque o aumento da corrente é um aumento do campo magnético. Ou seja, quando você cria maior resistência, a força do motor é aumentada. E então, ele basicamente, sempre que houver maior oposição, ele vai aumentar a força de modo que o motor tenha sempre força para girar e, portanto, tenha uma estabilidade maior. Um dos inconvenientes é que a máquina tem uma corrente de arranque muito superior à corrente de funcionamento. Isso eu vou procurar ilustrar aqui. O que estamos a dizer é que, vamos imaginar, se uma máquina síncrona tem uma corrente nominal deste valor, no momento de arranque a corrente ultrapassa esse valor e só depois é que ela estabiliza. Aqui estamos a fazer um gráfico da corrente com o tempo. O que estamos a dizer é que a máquina no momento inicial tem uma corrente maior e depois a corrente estabiliza. Quem já viu uma máquina de grande potência de lavar roupa funcionar em casa e olhar para lâmpadas incandescentes, vai olhar que no momento em que a máquina começa a rotação num ou no outro sentido, ou mesmo no momento em que certos motores arrancam, há um fraquejar das lâmpadas. Esse fraquejar das lâmpadas é fruto de quê? É fruto desse aumento da corrente na máquina, que faz com que a corrente disponível para os outros dispositivos diminua um bocadinho. E esse é um dos problemas do aumento da velocidade ou da frequência de rotação de uma máquina assíncrona. Então é um dos inconvenientes que ela apresenta. O outro inconveniente é que para variarmos a frequência da máquina, para variarmos a velocidade da rotação, requer variarmos a frequência. Então
temos que utilizar variadores de frequência, que são dispositivos relativamente mais caros. Agora vamos entrar para o circuito equivalente da máquina síncrona. Aqui tem alguns detalhes de funcionamento que nós não vamos abordar. A máquina síncrona tem dois elementos. Permitam-me que eu anule isto. A máquina síncrona tem a parte do stator e a parte do rotor. A parte do stator seria, na realidade, uma bobina alimentada por uma fonte de tensão. E a parte do rotor seria uma bobina em curto-circuito. Mas, na realidade, não representamos simplesmente assim, porque, tal como vimos no transformador, quando nós alimentarmos a bobina para ela criar fluxo magnético, nem todo o fluxo magnético da bobina vai, na realidade, ser utilizado pela máquina elétrica. Haverá aquelas linhas de campo magnético que vão ir para o exterior e vão se perder. Então, vamos representar aqui sempre uma reatância de dispersão do stator, que vai representar as linhas de campo magnético que são criadas na bobina do stator, mas que não penetram no rotor e, portanto, não são utilizadas para criar o campo magnético. Depois teremos a outra reatância, que é a reatância de magnetização do stator. Essa reatância de magnetização do stator é a reatância que vai servir para criar o campo magnético no rotor. Mas, além disso, todo o enrolamento é feito de condutor. E sendo feito de material condutor, ele tem resistência elétrica. Então, aqui temos a resistência do rotor. Do stator. No rotor, a mesma coisa. Teremos uma bobina que vai captar o campo magnético, que vamos chamar de reatância magnetizante do rotor. Mas, igualmente, o rotor não conseguirá captar todas as linhas de campo magnético do stator. Então, vamos representar uma reatância de dispersão do rotor, que vai representar as linhas perdidas pelo rotor. E, além disso, vamos ter, então, a resistência do rotor, porque o rotor também é feito de condutor e esse condutor apresenta sempre uma resistência. Lembrar que o rotor está em curto-circuito. Deste modelo, quando juntarmos as duas partes da máquina, o modelo que vamos obter é este, que é o modelo do circuito equivalente da máquina síncrona. Reatância de dispersão do stator, resistência do stator. Aqui teremos essa reatância de magnetização que será mútua, porque é o campo magnético que vai ser gerado no stator que vai atingir o rotor. E aqui teremos a reatância de dispersão do rotor e a resistência do rotor. A resistência do rotor, apesar de ser fixa, mas por causa do efeito do escorregamento, vamos considerar que essa resistência é móvel, porque na realidade a corrente elétrica no rotor varia de acordo com o escorregamento. Então vamos considerar que essa resistência é uma resistência móvel. Em função disso, se nós olharmos bem para esse circuito equivalente, ele é muito parecido com o circuito equivalente do transformador. Se nós reduzirmos isso a um único elemento, a reatância magnetizante poderá ser reduzida a um único elemento, dado que a FEM que vai ser usada para magnetizar o stator é a FEM que vai ser captada pelo rotor. Então, nós vamos obter este circuito. Este circuito representa o quê? O modelo em T da máquina assíncrona. E esse ramo aqui representa o mesmo braço de magnetização que era utilizado no modelo do transformador. Então, o modelo da máquina síncrona será idêntico ao modelo do transformador, só que com secundário em curto-circuito e com a resistência do secundário dependente do parâmetro escorregamento. Às vezes, algumas bibliografias vão também usar o mesmo modelo de reduzir o circuito equivalente da máquina assíncrona ao primário. Então, aqui temos o modelo geral do circuito equivalente da máquina síncrona, onde temos a reatância de dispersão do stator, a resistência do stator, o braço de magnetização, que vai apresentar a reatância magnetizante, e a resistência do ferro, que são as mesmas perdas por histerese que vão acontecer também na máquina síncrona, ou a mesma perda por corrente parasitas de Foucault que vão acontecer na máquina síncrona e também as perdas por histerese na máquina síncrona. Aqui teremos então a reatância de dispersão do rotor, a resistência fixa do rotor e a componente variável da resistência do rotor que vai trazer o efeito do escorregamento
na máquina síncrona. Então, o essencial da constituição e funcionamento da máquina síncrona foi passado aqui. Vamos esperar então que depois nas aulas presenciais aquelas questões de dúvidas e outras questões mais possam ser esclarecidas e também possamos entrar para o exercício. Aquelas outras questões de dúvidas que surgirem durante o vídeo podem sempre colocar no grupo como questões. Obrigado e boa continuação.